Hoje, 16 de abril, mais uma aula com os alunos do sexto ano, aula de História. Vamos falar sobre os povos da América e hoje será os maias. Que povo é esse, hein? Será desenvolvido, no mínimo, em 2 aulas. Ok? Vamos lá comigo? Se prepare aí. Está aqui as descrições. Bom, o módulo 20 e o capítulo é o capítulo 4 ainda, falando sobre os povos da América. 202, 203, 204 é a página. Creio que você esteja preparado. Bora lá, primeiramente, para os exercícios que ficaram da última aula. Eu sei que alguns alunos conseguiram fazer, não é? Então, tá aqui, ó. É um texto grande, não é mesmo? As origens de Teotihuacan ainda são muito discutidas. Há mais ou menos 2.300 anos, enquanto no Velho Mundo o Império Romano estava em pleno florescimento, estava nascendo, né? Aqui no continente americano, um grande número de pessoas migrava ao Vale de Teotihuacan, ou Teotihuacan, devido à erupção do vulcão Chitle. Olha uma resposta aqui, né? Que teria destruído Cuyuco, é isso mesmo, o então centro regional ao sul do Vale do México. E pessoas procedentes de várias regiões e etnias chegaram ao vale, né, chegaram a Teotihuacan, atraídas pelo clima ameno da região, pela circulação de mercadorias e pelas atividades religiosas. E um levantamento da concentração cerâmica realizado pelo projeto de mapeamento de Teotihuacan, dirigido pelo topógrafo francês da Universidade de Rochester, Estados Unidos, permitiu calcular a população aproximada em cada etapa do desenvolvimento da cidade. Segundo esses cálculos, durante o primeiro século da nossa era, a população atingiu 30 mil habitantes, os quais se agrupavam em bairros de acordo com sua origem, parentesco ou ocupação. Então, a primeira pergunta foi: por que Teotihuacan foi uma cidade importante da Mesoamérica? Por quê, gente? Porque além de ser um centro cerimonial religioso, tá? Também foi palco de intensas trocas comerciais. Belezinha? Aí vem o próximo. Qual era a origem da população de Teotihuacan? Se sabe, né? E chegam à conclusão de que vários povos imigrantes compuseram os índices populacionais desse centro cerimonial e comercial. Não há um consenso, né? Enquanto o Império Romano estava florescendo na Europa, o que acontecia na Mesoamérica? As pessoas estavam migrando para lá por causa da erupção do vulcão, né? E que teria destruído Cuyucuilco, o então centro regional ao sul do Vale do México. Sei que você acertou. E aí, aqui, os grandes monumentos em pedra vulcânica, conhecidos como cabeças colossais, por causa da grandeza delas, são vestígios de qual civilização? Olmeca. Bom. E, por fim, por que é possível afirmar que a Mesoamérica é uma região que apresenta diversidade cultural? Está aqui, né? Por causa dos vários povos que existiram na região. E ainda, até hoje, há essa diversidade cultural. Pois bem, então hoje nós vamos trabalhar esses maias, dando início, né?
Provavelmente, os maias vieram da região que compreende hoje o oeste dos Estados Unidos, é o que chegam a essa conclusão, e fixaram em parte do México, aqui, né, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. Então, eu trouxe um mapa aqui para você. Eu vejo que muitas pessoas não têm noção de mapa, não sabem como se localizar, onde fica a América, a Ásia. E às vezes até a gente esquece também, né? Se não se habituar a olhar para ele. Então, aqui está o continente americano. E esse povo se instalou, né, numa parte aqui do México, que é a América do Norte, o restante aqui é a América Central. Bom, então eu coloquei esse mapa aqui ao lado. Tá? Para você ter uma noção melhor. Então, o México, né? Guatemala, Belize, olha lá. Honduras, El Salvador, cadê? Belize, Honduras, Belize e El Salvador. Bom, eles se instalaram aqui nessa região, os mares. Então, como era a estrutura administrativa deles, né? As cidades? Diz que elas eram independentes, certo? E o chefe deles, cada um com o seu chefe, e era um poder absoluto, poder centralizado nas mãos dele e hereditário. Interessante, né? Nós estamos falando de um povo que teve o seu melhor momento do ano 200 ao 900 depois de Cristo. E aqui está um templo, uma cidade-estado, né, chamado Tikal. Eles também possuíam vários templos, túmulos e residência de nobres aqui nessa região chamada Tikal. Atualmente é um sítio arqueológico. Então, vou ver se eu consigo mais imagens da próxima aula também. Eles tinham um conhecimento na medicina. Conhece-se que eles faziam suturas, né, como se estivesse costurando aqui o corpo com até cabelo humano. Mas a prática ali deles incluía também rituais mágicos, né, magia. Mas eles tinham lá um conhecimento da medicina interessante para a época. A matemática está aqui, né, os significados de cada ponto desse, né, o 0, 1, 2, 3 e adiante. Interessante. E eles tinham cálculos bem mais complexos utilizando esse sistema numérico. Né? Então, está vendo aqui, né? 5, uma linha, 2 linhas, 10, 3 linhas, 15. E a astronomia também. Eu trouxe um texto aqui tirado da Super Interessante, encontrei na internet. Então, está dizendo aqui, ó, no auge deles, os maias foram uma das civilizações mais avançadas do planeta. E tanto a astronomia como a matemática estavam à frente daquilo que se conhecia na Europa. Olha só, no ano 325, eles já dominavam o conceito do zero. Não quer dizer o zero igual ao nosso, mas o conceito eles já utilizavam. E os europeus só começaram a utilizar no ano 700, ou melhor, cerca de 700 anos depois. Já no ano 1000, né? Em várias cidades maias, como Palenque, Sayul, Chichen Itzá, os centros astronômicos ocupavam áreas centrais. Eles tinham conhecimento astronômico também muito avançado para a época. Olha só, eles calcularam aqui que Vênus passa pela Terra nesse número de dias, que é muito próximo
ao que se conhece hoje. Ó. Então, só os últimos números aqui que são diferentes, certo? Olha só. Também eles sabiam do ciclo lunar. Olha só a precisão da época. Olha o que se conhece hoje. Né? E no número de dias. Né? Eles também registraram que o Sol completa o ciclo dele, olha só, tantos dias. Na atualidade, tá aqui, ó, 365, mais uma vez, os últimos números que diferem. Pouquíssima diferença. Né? Uma precisão muito boa para a época. E, com base nesses conhecimentos, eles criaram um conjunto de calendários complexos. Formaram um dos sistemas de contagem do tempo mais precisos da época. Então, na próxima aula, eu vou tentar trazer um pouco disso, até um videozinho de curta duração. Né? E eles também faziam comércio em praças, a céu aberto, mas também havia o mercados para eles trocarem lá. Diz que era trazido o sal, né, importado de uma península chamada Yucatán, lembrando, península, né, significa quase ilha. Tá? Ínsula, né, de ilha, quase ilha. Então, vários comerciantes traziam, né, para trocar o sal. E aqui também as conchas, plumas de pássaros, jade, né, a pedra, o algodão, cacau, entre outros. Principalmente o cacau era uma moeda de troca. Então, se você for lá na sua apostila, inclusive vai ajudar para você fazer os exercícios, está lá na página 204, dizendo assim, ó, você já experimentou o cacau? Acredito que sim. Ele é o fruto que usamos como matéria-prima para o chocolate. Pelo menos o achocolatado e chocolate você já tomou, né? Era um dos produtos mais cobiçados pelos maias. Era usado como moeda de troca. E a bebida feita com esse cacau, né, era consumida somente pelos membros mais nobres, em geral pertencentes à família governante. Então, não era qualquer pessoa que tinha acesso a esse fruto, né, ao consumo desse fruto, que é o cacau. Então, hoje é só uma introdução sobre os maias. Ainda há outros povos, esses maias, astecas e incas serão os povos mais brilhantes e mais conhecidos como os povos pré-colombianos. Então, você vai lá na página 228, né, do capítulo 4, porque alguns se perdem, 228 do qual capítulo. Então, por isso que eu sempre estou colocando aí na descrição, para você não se perder. Então, de acordo com o que você estudou, responda o que se pede. Para que o cacau era usado nas sociedades mesoamericanas, viu? Lá na página 204, acabei de ler. Então, você vai fazer isso aqui. Na sociedade maia, quem consumia o cacau? Opa, acabei de falar, corre lá. Ó. E além do cacau, quais outros produtos eram objeto de consumo na sociedade maia? Poxa, tá facílimo essa daí. E por fim, você vai escolher uma dessas alternativas. Os maias assinalem a alternativa correta. Beleza? As referências, eu peguei essa referência por 2 imagens só. Ou melhor, sobre a astronomia, que é da revista Super Interessante, e o sistema de numeração. Tá bom? Os demais é da nossa apostila mesmo. Quero mandar um salve aqui para os nossos alunos, o André. E André, firme aí nas suas atividades, Beatriz também, o Cezinha, César, a Isabela não, o Joaquim, o Lucas Arruda, e aí Pedrão, Pedro Arthur, a Sara Sofia e para o Vinícius Souza. Aquele abração. Na próxima aula, o salve vai ser para outra turma, ok? Um abração para todos. Até a próxima aula.